Fala barato! E sim, estou de volta! Humor sem piada. O Benfica tem andado nas bocas do mundo e não pelos melhores motivos. Parece que tudo de mal que tem vindo a acontecer no mundo do futebol, e não só, é tudo culpa desta instituição desportiva e seus afiliados. Por isso, o que é que eu decidi fazer? Como bom benfiquista que sou, decidi criar esta pequena lista de coisas que acontecem única e exclusivamente por causa do Benfica. Então cá vai, estejam preparados porque o drama, a tragédia e o horror estão prestes a começar. Um aquecimento global. De quem é a culpa? Claramente é do Benfica. Intoxicações alimentares. Bem, meus amigos, quando se trata de comida confeccionada por chefes benfiquistas, dá nisto. É que caso vocês não saibam, todos os chefes benfiquistas têm assim uma leve tendência a confeccionarem comida estragada. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas é claro, é óbvio, aliás, é mais que óbvio que a culpa é do Benfica. Ou não fosse a bandeira dos nazis composta pelas mesmas cores que compõem a bandeira do Benfica. E lá com cada coincidência, pá. Aliás, isto nada mais é que um plano extremamente bem engendrado pelos benfiquistas. É uma espécie de mensagem subliminar para culparem os nazis da Segunda Guerra Mundial, quando na verdade os culpados foram os benfiquistas. Por isso, se vocês querem culpar alguém pelo Holocausto Nazi, culpem o Benfica. Vocês sabem como é que isto funciona. Na verdade, foram as mentes malévolas dos benfiquistas que estiveram por trás disto tudo. E só por isso, a culpa é do Benfica. Todas as doenças possíveis e imaginárias. De quem é a culpa? Quem? É do Benfica, obviamente. Todas elas foram criadas por cientistas malucos, adeptos do Benfica, em laboratórios especificamente criados nas catacumbas do Estádio da Luz. E os acidentes de viação? De quem é que vocês acham que é a culpa? Normalmente essas coisas acontecem quando está um benfiquista atrás do volante de qualquer viatura. Esqueçam se são os adeptos sportinguistas, portistas, nada disso. São sempre os benfiquistas que são os culpados destas coisas. Lamento, meus amigos benfiquistas, mas é mesmo assim. Lidem com isso. É que os benfiquistas são os únicos capazes de provocarem aqueles grandes e gigantescos choques em cadeia e também o eventual atropelamento nas passadeiras. Sempre que vocês ouvirem uma notícia a dizer que alguém foi atropelado numa passadeira ou que aconteceu um choque em cadeia gigantesco numa qualquer estrada do nosso país, vocês já sabem de quem é que é a culpa. É dos adeptos benfiquistas. Pois é, meus amigos, lamento informar, mas os únicos automobilistas neste país que não respeitam as regras do Código da Estrada são sempre, obviamente, os benfiquistas. Meus amigos, como é que é? Vocês vão tirar a carta de condução para quê? Para andarem aí a atropelar pessoas? Para andarem aí a provocar choques em cadeia? Não! É para conduzirem como deve ser. Isto aqui não vale a pena estar a falar para os adeptos dos outros clubes, porque são sempre os adeptos benfiquistas a provocarem este género de coisas. O que é que eu posso fazer, não é? E a mais recente crise a atingir o nosso país por causa da Troika. De quem é que foi a culpa? Imaginem só! É isso mesmo que vocês estão a pensar. É do Benfica! Porque imaginem onde é que o presidente do Benfica conseguiu ir arranjar milhões de euros para poder estourar a comprar árbitros, meios de comunicação social e, claro está, os vouchers e outras ofertas especiais para poderem ser oferecidos a pessoas influentes para viciarem os resultados desportivos. Tudo isso requer dinheiro e foi por isso que Portugal ficou a dever milhões de euros ao estrangeiro. E esta ninguém adivinhava, não é? Que a culpa tinha sido do Benfica. Aliás, eu já sabia e vocês também, porque afinal de contas é tudo culpa do Benfica. O afundamento do Titanic. A instituição Benfica foi fundada em 1904 e, como tal, ainda era uma instituição relativamente desconhecida do grande público. Vai daí o que é que os fundadores do nosso querido Benfica se lembraram de fazer para fazerem publicidade à nossa instituição. Para conseguirem meter a instituição Benfica nas bocas do mundo, eles tiveram de arranjar um plano malévolo para fazerem com que o nome do nosso clube aparecesse nas manchetes dos jornais daquela época. E foi aí que um deles, depois de muito pensar, pensou, esteve horas, dias, semanas a fio a pensar o que é que poderia fazer e de repente Zbling teve uma brilhante ideia e o que é que ele decidiu fazer? Eu até já estou a imaginar a cena. O gajo estava ali num sítio completamente descansadinho e faz o seguinte. Olha,
larguem ali um barco luxuoso que nós podíamos afundar e reivindicar as culpas todas para nós. O que é que vocês acham? Para metermos este nosso plano diabólico em prática, vamos fazer o seguinte: deixemos aquele navio chegar a mar alto e depois arranjamos uma marosca qualquer de conseguirmos empurrar um iceberg lá para o meio, de maneira a que o barco vá contra ele e depois vai ao fundo. Que tal? Eu sou um gênio, não sou? E não nos podemos esquecer de um pormenor muito importante. Isto tem que ser feito à noite, porque como à noite ninguém vê nada, o barco vai direitinho àquela porra e pum! Já está, já foste. O problema, meus amigos, é que nesta situação os planos correram mal e a coisa acabou por dar a volta ao contrário, porque na realidade quem ficou com a fama de ter afundado o barco foi na realidade o iceberg e não a instituição benfiquista. Mas não se preocupem que de qualquer maneira este incidente teve a mão do Benfica e assim vocês também já ficam a saber toda a verdade. Não foi o iceberg, foram os benfiquistas que empurraram, assim como quem não quer a coisa, estão a ver? Eu não sei como é que eles fizeram, mas meteram o iceberg lá para o meio e pronto, aconteceu o que aconteceu. A tensão atual entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Mas é óbvio que a culpa é do Benfica. Está na cara. Na verdade, e mais especificamente, quem está na origem de todo este drama é o presidente do Benfica. Ele mexeu lá uns cordelinhos, meteu uns dinheiros de parte e tal, e conseguiu arranjar uns vouchers para Donald Trump e deixou o líder da Coreia do Norte de mãos a abanar. E claro está, com boa criança mimada que é, o Sr. Kim Jong-un Zumb Brumba, lá como é que o gajo se chama, ficou com ciúmes e fez birra. E os incêndios de verão, de quem é que vocês acham que é a culpa? Eu acho que a resposta a esta pergunta é mais que óbvia, não é? Todo o benfiquista que se preze gosta de chamar à casa do nosso grande e querido clube de o Inferno da Luz. E como vocês puderam ver, na altura do verão eles conseguiram arranjar ali mais uma maneira de fazerem publicidade ao nosso clube, não é? Meterem o nosso clube lá em cima para que toda a gente pudesse falar nele. Aliás, se vocês repararem, hoje em dia toda a gente fala no Benfica, Benfica para aqui, Benfica para ali, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para trás e para a frente. É Benfica para todo o lado e esta foi uma excelente oportunidade para eles demonstrarem o que é que na realidade é o Inferno da Luz, se bem que neste caso o inferno esteve espalhado um pouco por todo o lado. Digamos que foram os benfiquistas a deixarem a sua marca, o seu carimbo por onde quer que passem. Pois é, meus amigos, os tentáculos benfiquistas estão por todo o lado, onde vocês menos esperam, eles estão lá. Aliás, aproveitando aqui a dica dos tentáculos e tendo em conta que hoje em dia cada vez que se fala no Benfica fala-se no povo benfiquista, eu acho que já está mais do que na hora de nós mudarmos o símbolo do nosso clube e em vez de termos uma águia, termos um polvo na nossa bandeira. O que é que vocês acham? É uma boa ideia, não é? Mas aviso desde já, os direitos de autor são meus. Por isso não há cá trapaças, eu sei que nós benfiquistas somos todos uns trapaceiros, mas eu sou o maior trapaceiro de vocês todos, ok? Está entendido? Pronto, fica aqui bem esclarecido que o Fala Barato é o dono dos direitos desta ideia. Por isso não fiques tu com ideias. Mas vamos continuar para aquilo que realmente interessa. O trânsito na segunda circular. Bem, vendo bem as coisas, neste caso a culpa realmente é do Benfica. Afinal de contas, sempre que há um jogo de futebol no Estádio da Luz, o fluxo de carros aumenta exponencialmente nesta grande artéria da nossa bela cidade, não é? Então e que mais é culpa do Benfica? Deixa-me cá pensar, a ver se me recordo aqui de mais alguma coisa. Já sei! Na verdade até é bastante fácil falar neste assunto porque adivinhem só, tudo de mal que acontece neste planeta, seja cá em Portugal ou noutros países, a culpa é do Benfica. Tudo, meus amigos, é culpa do Benfica. Tudo! Metendo as coisas de maneira bem simplória. É mais ou menos isto e acho que neste aspecto o meu trabalho já está cumprido. E não estou assim porque vou preso. Estou mesmo só para espreguiçar-me, se é que me faço entender. Mas para não me esticar muito mais e não perder muito mais tempo com este assunto, aqui fica mais uma pequena lista de coisas que são inteiramente e só culpa do Benfica. Vamos a isso. As novelas da TVI. As novelas da TVI, aquela bela bosta. Sim, a culpa é do Benfica. As greves nos transportes. Se tu tiveres o azar de apanhar uma coisa destas um dia que vais para o trabalho, já sabes quem é que podes culpar. O Benfica. O bullying praticado nas escolas e nas redes sociais. Já sabem, sempre que houver uma situação de bullying onde vocês estejam, é só dirigirem-se ao Estádio da Luz e falarem com os superiores benfiquistas que eles logo vos dizem de quem é que é a culpa. Os desastres naturais também são culpa do Benfica. Agora, por falar nisso, até estou admirado como é que ainda não deram nome a uma dessas tempestades de Vale e Azevedo.
Já sei porquê, é que essas tempestades só podem ter nome de gajas e Vale Azevedo obviamente é um gajo. Acho eu, pelo menos. A extinção dos dinossauros. Foi um asteroide benfiquista que foi lançado do espaço sideral, embateu no nosso planeta e puf, lá se foram os dinossauros. Os atentados no World Trade Center. Os pilotos dos aviões eram obviamente benfiquistas. Os vídeos estúpidos do YouTube. Se vocês forem pesquisar a fundo, vocês vão ver que todos esses canais com conteúdo estúpido aqui no YouTube são todos malta benfiquista. No fundo, eles até podem dizer que são de outros clubes, mas não se deixem enganar por eles, até porque alguns desses são bastante mentirosos. Na verdade, eles são todos benfiquistas, quer queiram ou não. As cruzadas. Se vocês forem a reparar, o símbolo dos cruzados era o quê? Era uma cruz, normalmente com a cor vermelha e branca. Epá, há lá com cada coincidência a escravatura. Pois é, meus amigos, tudo o que era malta que gostava de escravatura, na verdade, vocês já sabem a resposta, eram do Benfica. Os buracos nas estradas também são culpa do Benfica. Afinal de contas, cada vez que os adeptos do Benfica vão em conjunto para ver um jogo num estádio qualquer, eles vão a pé e pelo meio do caminho vão fazendo algumas coisas que não deviam fazer e vão deixando esses buracos. O que é que a gente pode fazer, não é? A culpa é do Benfica. Mas atenção, isto são apenas os adeptos benfiquistas, ok? Eu não quero cá andarem a tirar-nos os direitos de autor e a dizer que são os adeptos dos outros clubes que fazem isso, não. São apenas os adeptos benfiquistas que fazem estas coisas quando vão nas estradas ver os jogos aos estádios, ok? Os benfiquistas apenas e só. E por falar em buracos, o buraco do ozono também é culpa do Benfica. Deve ser por causa de toda aquela fumarada daquelas coisas que os gajos usam quando há um jogo de futebol, vocês estão a ver? Aquelas fumaças vermelhas e brancas, aquelas coisas que os gajos costumam acender, aquilo sobe lá para cima e pronto, lixa-nos a camada do ozono toda. As revistas cor-de-rosa. Não se deixem enganar, meus amigos, porque o cor-de-rosa é apenas a cor vermelha um pouco mais esbatida. Porque, na verdade, a maior parte das revistas cor-de-rosa, os donos delas são benfiquistas. A ditadura de Salazar. Adivinha de que clube o Salazar era grande adepto? Vocês acertaram, do Benfica. O pagamento de impostos. Pois é, meus amigos, se vocês querem culpar alguém pela existência dos impostos, culpem os benfiquistas. As multas de trânsito também são culpa benfiquista. Aliás, isto leva-nos um pouco àquela situação que eu já mencionei anteriormente, que todo e qualquer benfiquista que vai atrás de um volante é um perigo constante e daí as multas. A Super Nanny. Pois é, esse programa que estreou na SIC há algum tempo e que gerou alguma polémica, a culpa é do Benfica. Aliás, basta ter a palavra polémica no meio e, obviamente, temos benfiquistas à mistura. Pronto, é trigo limpo, farinha a par. Os reality shows também são culpa do Benfica. Aliás, a produção é benfiquista, os concorrentes são benfiquistas e apenas os benfiquistas é que assistem a este género de programa. Mas os benfiquistas também estão metidos no mundo da música e, neste caso, no funk brasileiro. Ou seja, quando vocês ouvem aquelas músicas do Benfica! Foram os benfiquistas que compuseram essas letras. E se falarmos de música sem falarmos da música pimba portuguesa, não podemos falar do Benfica, não é? Mais uma vez, só os benfiquistas é que curtem dançar ao som do Kuduro barra pimba. Eu chamo-lhe o Kuduro pimba. O Zé Cabra também é culpa do Benfica. Vocês sabem, aquela pessoa que cantava aquela música do São lágrimas caindo pelo meu rosto. Pronto, esse gajo é benfiquista. E depois também temos o Fábio Martins, a Maria Leal, a Cristina Ferreira, a Rita Pereira. Toda essa malta é do Benfica e, como vocês puderam constatar, nenhuma destas pessoas é propriamente boa naquilo que faz. Porquê é que será? Porque são do Benfica. E só para terminar, os canais de notícias aqui do YouTube. Vocês já repararam que esses canais são uma porcaria, certo? Porquê é que eles são uma porcaria? Porque os donos dos canais são obviamente do Benfica. Mais é que eu vos posso dizer. E depois disto tudo, eu acho que já deu para vocês ficarem com uma pequena ideia da coisa. Mas antes de me ir embora, quero deixar aqui uma mensagem muito importante para os haters que possivelmente poderão vir aqui deixar o seu ódio neste vídeo. A vossa própria existência também é culpa do Benfica. Por isso, não culpem o mensageiro, culpem apenas a mensagem. Mas também, meus amigos, eu não me vou preocupar muito com os comentários negativos, porque se eu aqui estou a fazer este vídeo, é porque a culpa é do Benfica.